Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica. Este lugar especial onde nos encontramos para juntos desfrutarmos da Palavra de Deus. Ao longo de vários programas temos tido a oportunidade de desfrutar de variados temas. Ultimamente, nos últimos programas, temos tido a oportunidade de desenvolver e conhecer mais sobre o livro de Deuteronômio. Este livro especial que tem uma importância muito grande para os dias de hoje. Porque, da mesma forma que o povo se encontrava num momento muito único, pouco antes de entrar na Terra Prometida, nós hoje também nos encontramos num momento muito próximo de chegar à Terra, àquela que é a verdadeira Terra Prometida, ao novo planeta que Deus está preparando para nós. E é nesta necessidade de conhecer, de relembrar, que Deus também relembrou ao povo, que nós estamos a rever e a relembrar o livro de Deuteronômio. Temos tido vários convidados que nos têm ajudado. Hoje temos connosco o Décio. Décio, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigado por terem pensado em mim. É uma honra poder estar aqui convosco. Acredito que Deus vai estar connosco e será uma bênção tanto para nós como para aqueles que nos escutam. Eu acredito que sim. Mas sabes, Décio, nós gostamos de começar sempre com a Bíblia, porque o nosso objetivo é estudar a Bíblia. Então nós vamos ler o nosso verso. Mas antes eu queria fazer uma pergunta. Ia passar uma parte que eu acho que é importante. Sabes o que é? É que eu queria que tu pudesses apimentar a vontade daqueles que nos estão a ouvir de continuar connosco. E queria pedir que tu pudesses fazer um pequeno resumo daquilo que nós vamos fazer. Com certeza. Nós todos temos um problema à nascença. Ok. E esse problema, Deus quer resolvê-lo, não é? E a história que nós hoje vamos relembrar é a história de um povo que também tinha um problema e que, infelizmente, fez as más escolhas que fez, mas Deus, no fundo, estava à espera deles. Estava sempre desejoso de reencontrá-los, de tê-los na sua mão de novo. Da mesma forma, nós que temos um problema quando nascemos, esse problema também só pode ser resolvido se nós nos voltarmos para Deus, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Ok, obrigada, porque realmente foi uma boa introdução, de certeza que ficámos com mais vontade de saber, mas agora sim vamos abrir a nossa Bíblia. E vamos fazê-lo através do livro de Deuteronômio, o livro que estamos a estudar. Vamos ler o capítulo 4 e o versículo 29. E este vai ser o texto que vai servir de base para tudo aquilo que nós vamos ver, estudar e aprofundar, apesar de irmos ver muitos textos, mas este é o texto base. Então encontra-se no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, no partir do versículo 29, e diz-nos o seguinte, Deuteronômio 4, 29. De lá, buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. É interessante, de lá, de onde? De onde é que Deus os iria buscar? Este povo que Deus tinha escolhido para si, para ser um povo especial, um povo santo. Para onde é que eles foram e porquê que eles foram lá parar e o que é que Deus então faria desde que eles o buscassem de todo o coração, de toda a sua alma. E porquê que é necessário que isto seja feito de todo o coração e de toda a alma de cada pessoa. Deus não aceita nada a meio termo, não aceita só uma parte. Quando nós o buscamos parcialmente ou de forma artificial, não encontramos. Não encontramos. O texto diz isto. Quando eles buscassem a Deus, quando o povo de Israel, que entretanto haveria de ser levado para o exílio, quando o povo de Israel se lembrasse de Deus, então sim, e o buscasse de todo o seu coração e de toda a sua alma, então sim haveria uma resposta positiva da parte de Deus. Deus sempre quis, aliás, que eles estivessem com Ele. Eles é que escolheram partir, eles é que escolheram adorar outros deuses. E Deus, simplesmente, porque Ele respeita o ponto de vista de cada um, a liberdade, o chamado livre-arbítrio, Deus não poderia impedi-los de ir. Claro que esse abandonar Deus, esse seguir outros deuses, trouxe consequências negativas para todos eles, não é? Mas Deus respeitaria e respeita sempre, no nosso caso também, a nossa vontade. Exatamente. Então, este partir que tu estás a falar tem a ver com o pecado, não é? Eles decidiram pecar, decidiram afastar-se de Deus, decidiram adorar outros deuses e quando tomaram esta decisão afastaram-se de Deus. E a minha pergunta é, quem é que foram os que pecaram?
Consegues-me responder isso? Bem, isso é uma pergunta muito interessante. Eu posso responder a essa pergunta com um texto que está em Romanos, no capítulo 3. Para quem nos escuta, pode ler connosco. Fala aí nesse texto que eu vou ler, que todos nós estamos debaixo do pecado. Todos. No versículo 9 do capítulo 3 de Romanos, Paulo escreveu: pois quê? Somos nós melhor do que eles? Nós, judeus, melhor do que eles, gentios, aqueles que não eram judeus? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. No versículo 9, ele acrescenta: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Todo o mundo. E no versículo 23, diz também: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, todos, não há ninguém que possa neste mundo dizer que não peca. Seja mesmo um crente, qualquer ser humano peca. E todos nós estamos destituídos da graça de Deus. Esta é a condição universal. Nós não precisamos ir muito longe para ver isto a ser real. O nível enorme de crimes que se cometem diariamente, o egoísmo manifestado de diferentes formas. É fácil constatar que isto é real. Nós conseguimos ver até nas crianças, não é? Desculpa interromper-te, mas quando nós vemos duas crianças a brincar e uma tem um brinquedo e a outra vai lá e tira e diz: não, é meu, nós vemos que aquela criança já tem este espírito que tem esta natureza, esta tendência, não é? À individualidade, à ruptura. Nós conseguimos ver isso até aí, porque é fácil ver numa guerra, mas nos pequenos pormenores da nossa casa, do nosso cotidiano, nós também vemos o pecado. Sim, se nos olharmos ao espelho, nós vamos perceber muito facilmente que isso é uma realidade. Para algumas pessoas pode ser algo que não queiram ver. A verdade é que nós somos pecadores. Nós, mesmo pessoas que já têm uma relação com Deus há tantos anos, ainda somos pecadores. Eu conheci um senhor que ele disse-me um dia assim: não, eu não faço mal, eu não roubo, eu não mato. E estávamos a falar sobre aquilo que Cristo fez por nós, e ele disse-me uma coisa que eu fiquei estarrecido. Ele disse assim: sabe, eu mereço o sacrifício que Jesus fez por mim. Eu fiquei assim a olhar para ele. E, curiosamente, o nome dele era Salvador. Mas quando nós realmente tomamos consciência daquilo que nós somos, nós não podemos jamais afirmar que merecemos o sacrifício de Jesus por nós. Não merecemos nada. Se há alguma coisa que nós mereceríamos, era ser condenados. Mas houve alguém que tomou o nosso lugar e que viveu uma vida perfeita, uma vida sem pecado, e morreu por nós. Sim, é a esperança de qualquer cristão. É que nós podemos, através dos méritos de Cristo, ser considerados justos. E é isto que o povo de Israel não entendia naquela altura. E Deus vai dizer assim: quem dera que o teu coração... Vais-nos ler esse versículo, não vais? Vou ler. É porque o povo de Israel, quando está ali à entrada da terra prometida, Moisés vai lembrar-lhes o momento em que eles receberam os 10 mandamentos, em que Deus falou audivelmente os 10 mandamentos e escreveu-os em tábuas de pedra, e o povo diz assim: faremos tudo isso. E Deus vai dizer assim, no capítulo 5 e no versículo 28, na parte final, ele diz assim: eu ouvi as palavras deste povo que te disseram, em tudo falaram bem. Mas depois vem aqui a expressão, no início do versículo 29, quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e em todo o tempo guardassem todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Se eles guardassem os mandamentos, eles só iriam beneficiar. Ou se eles ouvissem a minha voz, eles teriam tudo a ganhar. Uhum. E esta expressão, quem dera, eu não sei pronunciar bem,
será mi-iten, que se pronunciará, portanto, no texto que existe e que está escrito, o texto diz quem dera. É uma expressão de anelo, de desejo, de um desejo profundo de um Deus que deseja tanto que os seus filhos o sigam, que ouçam a sua voz, que obedeçam à sua vontade, que obedeçam aos seus mandamentos. É um desejo profundo de que eles não seguissem um outro rumo de vida, que eles que se mantivessem leais a Deus e à sua vontade. Este quem dera também pressupõe que Deus não obriga ninguém. Era o desejo dele, mas ele dava liberdade, que eles fizessem a escolha dele. No fundo, eles todos, e todos nós também, temos liberdade para seguir a vontade de Deus ou não. Exato. E isso é diário, é uma questão diária. Quando eu acordo, eu tenho que decidir, eu tenho que tomar a decisão de seguir o caminho que Deus me propõe, de eu me submeter à sua vontade ou não. Não é? O povo, apesar de dizer nós vamos seguir, nós vamos fazer a vontade de Deus, mas no fundo o seu coração estava longe. E Deus vai-lhes dizer isso. Ele vai chegar e vai-lhe dizer isso. Há um versículo no Deuteronômio 5, a partir do 25 e 28, Deus vai-lhe mesmo dizer o que é que eles vão fazer. É interessante que Deus dá o direito, mas ele já sabe o que é que ele vai fazer. É porque Deus é presciente. Exatamente. Ele sabe tudo isso, do fim, quando chega ao fim, ele já sabe tudo desde o princípio. Nós vemos isso, por exemplo, no conhecimento que Deus manifesta sobre a história do mundo. Não é? Daniel 7 fala sobre isto, sobre os diferentes impérios que haveriam de vir, que entretanto a história comprovou, não é? Ele também sabia que quando Pedro estava ali a dizer, Senhor, eu vou contigo até à morte, e ele disse, Pedro, atenção, não é assim, não é assim. Antes que o dia acabe, 3 vezes me vais negar, não é? Ele diz assim, tem cuidado, porque Deus sabia, Deus sabe tudo. E isso aplica-se também a mim, não é? Deus sabe tudo desde o princípio até ao fim. Isso não implica que ele interfira com a minha vontade. Exato. Não é? Mas ele sabe as decisões que eu vou tomar. Ele sabia as decisões que o povo iria tomar. E mais especificamente em relação ao quando eles estavam instalados, não é? Quando eles iam instalar, se nós virmos Deuteronômios o 4, 25 a 28, vamos ver isso mesmo, vamos ver que Deus lhes vai dizer, olha, quando vocês lá chegarem, vai acontecer isto, vocês vão fazer assim. Deus sabe. Mas não aconteceu logo de início. Exatamente. É interessante, não aconteceu logo de início. Mas se calhar vamos ler só para as pessoas poderem acompanhar um bocadinho, não? No versículo 25 diz, quando gerardes filhos e envelheceres na terra, se vos corromperdes, fabricando alguma imagem de escultura, figura de alguma coisa, fazendo assim mal aos olhos do Senhor, provocando-o à ira, tomo hoje por testemunhas contra vós o céu e a terra, que depressa sereis exterminados da face da terra, que, atravessando o Jordão, eles ainda não tinham chegado lá, mas estavam na fronteira, ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis todos destruídos. O Senhor vos espalhará entre os povos, e de vós só restará um pequeno número entre as nações às quais o Senhor vos conduzirá. Ali servireis a deuses feitos por mãos humanas, de madeira e de pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Isto era o que iria acontecer se eles se esquecessem. Exatamente. E logo, portanto, diz aqui o texto no início, quando gerarem filhos e netos. Portanto, segunda, terceira geração, o que é que aconteceu? Eles esqueceram-se. Acabaram por pôr de parte todas as ideias, todos os valores, todas as indicações, todas as ordens que Deus lhes tinha dado. E que Moisés se esforçou por relembrar a eles. Exato. Não se esqueçam. Entrar numa terra, mas não se esqueçam. Quando vocês estiverem bem, quando já estiverem com fartura, quando estiverem já instalados, aí é que começa o grande perigo. E o que acontece? 2, 3 gerações depois, o que aconteceu? Israel simplesmente começou a seguir outros deuses. E eles são levados para terras distantes, são espalhados. E o que acontece? No mesmo texto que estávamos a ler, um pouco mais à frente, capítulo 4 e versículo 9, 29, vem então o texto que tu leste no início. Ok. Então dali, quando forem levados para o exílio, então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás. Mas é preciso que eles fizessem alguma coisa. Quando o buscardes de todo o coração.
e de toda a tua alma. E eu aqui queria te dizer uma coisa, e isto é uma experiência que eu tenho, minha. Eu compreendo isto porque já passei por aqui. Ok. No versículo 30 diz assim: quando estiveres em angústia e todas estas coisas te alcançarem, nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus. Nós às vezes somos, muitas vezes, somos rebeldes. Temos que o reconhecer. Se o não reconhecemos, estamos em grave perigo. Em grave perigo. Somos rebeldes em relação à vontade de Deus e queremos seguir o nosso próprio caminho. E Deus, que é um Deus de amor, é um Deus pela liberdade, fala-se muito hoje em dia dos direitos humanos. Deus respeita os direitos humanos, o direito à escolha. Deus deixa-nos seguir o nosso próprio rumo. E claro que isso implica angústia. Porque nós estamos em paz com Deus quando estamos ao lado dele, quando estamos no seu colo, vamos usar assim esta linguagem bonita, quando estamos sentados ao seu colo, quando estamos por baixo do seu braço, estamos em paz. Mas quando escolhemos sair do colo de Deus e seguir o nosso próprio rumo, esses são rumos de angústia. Exato. São rumos de angústia. Mas é na angústia, muitas vezes, que nós somos chamados a perceber a nossa necessidade de Deus. Lembro-me sempre da história do filho pródigo. Quando é que ele se lembrou do pai? Quando estava em angústia. E quando ele estava em angústia, ele lembrou-se da casa do seu pai. E lembrou-se do amor do pai. Reconheceu que aquele caminho por que ele tinha seguido não era o melhor. E começou um percurso interessante, que começa naquele lugar onde ele estava, no meio dos porcos. Foi desejar algo melhor para ele. Este não é o rumo que eu quero seguir. Já experimentei, eu pensava que era bom, mas não é. Só me trouxe amargura, só me trouxe miséria e tristeza. Então ele reconhece que aquele lugar não é o melhor, então ele deseja algo de melhor, algo de superior, que era estar na casa com o pai, que é Deus. E ele depois, o que é que ele neste processo, neste regresso que ele quer encetar, primeiro ele passou por desejar algo melhor. Ele já sabia o que é que era melhor, era estar na casa do pai. Naquele momento ele reconheceu que era pecador. Muitas das pessoas que nos ouvem reconhecem que são pecadores. Reconhecem que em si há uma lacuna enorme. E há pessoas que buscam encher essa lacuna com outras coisas. Mas depois não basta reconhecer. Depois é preciso também reconhecer outra coisa que é fundamental. Em mim não há nada que eu possa fazer para alterar a minha situação de pecador. Como é que eu posso alterá-lo? Por mim mesmo? Eu já experimentei. E se calhar as pessoas que nos ouvem também. Já tentámos resolver a situação pelos nossos próprios meios. Claro que sim. E isso só impede a ação de Deus. Porque Deus também, como é um Deus que respeita a vontade de cada pessoa, não vai impedir a pessoa de exercer a sua vontade. Mas a pessoa chega a um ponto em que já não aguenta mais e tentou todas as soluções e não conseguiu. Não conseguiu de forma alguma resolver o seu problema. Então só sobra uma coisa, que é a pessoa render-se. Render-se e submeter-se. Em arrependimento pelo que fez. Isto acontece normalmente quando estamos em angústia. O ser humano é resistente a Deus. Já reparaste quando nós tentamos levar a verdade às pessoas e levar-lhes as boas novas do Evangelho, da salvação em Cristo Jesus, muitas vezes somos recebidos com indiferença ou com desdém, quando elas precisam disto como pão para a boca. Mais do que pão para a boca. O pão para a boca, ele é dar-lhe resistência para uma vida temporal. Aquilo que nós levamos quando levamos a palavra de Deus é uma coisa... É o pão espiritual. Que é ainda mais, eu digo que é mais importante ainda. É o pão espiritual. Que é eterno, não é? Exatamente. Mas, portanto, o povo de Israel tinha esta dificuldade. Então, deixou seguir o seu próprio rumo e quando ele estava em grande aflição, então eles lembraram-se. E agora vão buscar a Deus de que forma? De todo o coração. Cá está. Estão na angústia, estão no fundo do poço. E já tentámos de todas as maneiras e feitios, só nos sobra uma maneira. Voltarmos aos caminhos antigos, às veredas antigas que eles conheceram.
E as veredas antigas são as veredas de Deus. E Deus, e nós conseguimos ver em Deuteronômios também, no livro de Deuteronômio, mais à frente, que Deus lhes vai dar, no capítulo 30, a possibilidade de fazer escolhas e vai-lhe dar, mas há promessas que eles têm que fazer, há coisas que eles têm que cumprir. Deus vai estar ao lado deles quando eles o buscam de todo o coração. Mas também aí é necessário um comprometimento da parte do povo, Exatamente. um comprometimento da nossa parte. Gostava que nos pudesses ajudar a perceber um bocadinho melhor esta parte. Nós, claro, temos que fazer a nossa parte. Deus faz o que está ao seu alcance, não é? Mas o próprio Deus, que criou os céus e a terra, que criou o universo inteiro, é um Deus limitado, no sentido que não pode, de alguma forma, quebrar a nossa vontade. Nós que somos seres tão frágeis, podemos adoecer a qualquer momento, e adoecemos com alguma frequência. No fundo, conseguimos limitar a ação de um ser tão poderoso. O problema do povo de Israel foi que eles não tinham o seu coração circuncidado. Eles circuncidavam a carne, mas não tinham o coração circuncidado. Para explicar aqui um bocadinho isto do circuncidar a carne. Eles faziam um pacto, mas eles só faziam o pacto de forma exterior com Deus. Eles entravam em pacto com Deus, diziam sim, eu aceito a Deus na minha vida, mas depois eles não aceitavam Deus. Porque essas são coisas que nós que lidamos com a Bíblia são fáceis de perceber. Quem não tem essa possibilidade e podem estar a ouvir-nos, se calhar, a circuncisão era um pacto com Deus fazer, eu quero ser parte daqueles que são reconhecidos como o teu povo. Mas eles queriam ser reconhecidos, mas depois não funcionavam como povo de Deus. Ora, se tu queres funcionar como meus povo, tens que aquela expressão voltar para trás. Mas é interessante que este relacionamento com Deus, no capítulo 30, no versículo 6, diz algo de interessante, que cá está, aquilo que dizia, eu posso tentar circuncidar, entre aspas, o meu coração, eu posso tentar por mim mesmo entregar-me a Deus. Porque o coração é algo que, eu disse no início, que nós nascemos com um problema. E talvez as pessoas que nos escutam não perceberam. Talvez nasceu com uma doença qualquer ou hereditária. Mas não tem nada a ver com isso. O problema, já perceberam, é o problema do pecado. Exatamente. Nós nascemos pecadores. É universal. É para todas as pessoas. Mas se nós tentarmos por nós mesmos, levar uma vida santa, uma vida de comunhão com Deus, por nós mesmos, nós não conseguimos. No versículo 6 diz uma verdade que é fundamental. Diz aí no versículo 6, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração dos teus descendentes, a fim de que ames ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a alma, para que vivas. Portanto, esta ação de transformar o coração, de tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, não é nossa. Nós, na verdade, não podemos fazer nada. Nós nem nos arrependermos somos capazes. Eu tenho que tomar alguma parte dessa decisão e é isso que eu queria chegar, visto que o nosso tempo está a terminar. Como é que eu chego lá? Qual é a parte que depende de mim? A parte é, novamente, a decisão que eu tomo livremente. Livremente. Porque Deus, eles naquela altura, naquela situação de aperto, voltaram-se para Deus. Eu não queria terminar sem falar aqui de um texto. Em Ezequiel, o tempo voa, quando nós estamos a falar de coisas profundas, lindas, nós acabamos por nos perder no tempo. Voltando à ideia de que seria só quando eles passassem por angústia, só quando estivessem em situação de aperto é que eles iriam se voltar para Deus e lembrar-se de Deus. Em Ezequiel, no capítulo 36, e no versículo 31, depois de Deus transformar o coração deles, depois de tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, depois de circuncidar, ou seja, de mudar o seu coração, então, repara o que diz aqui no versículo 31, então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas maldades, das vossas abominações. Quando nós somos resgatados por Deus e voltamos ao seu colo, vai ficar em nós a memória dos caminhos que nós trilhamos. Ezequiel diz que, inspirado por Deus, obviamente, que nós sentiremos nojo de nós mesmos.
Já passei um pouco por isto. Isto pode parecer um pouco duro, mas é quando nós recordamos o caminho por onde nós andamos, quando o povo de Israel, depois desta transformação, recordou aquilo que tinha acontecido com eles e o que eles tinham feito, quando se afastaram de Deus, eles sentiram nojo, é a palavra que eles usam aqui. Podíamos dizer com umas palavras mais fáceis para perceber, é o verdadeiro arrependimento. Esse nojo é o verdadeiro arrependimento. Realmente não devia ter feito aquilo. É mesmo, aquilo foi horrível e aquilo eu não consigo, ou tenho muita dificuldade em viver com esta ação. E só consigo viver com ela porque sei que Deus me vai perdoar e que me vai dar a oportunidade de restaurar-me. E aí está o amor de Deus. No mesmo livro, no capítulo 16 e no versículo 63, diz então, quando eu te perdoar, o que é que fizeste? Lembrar-te-ás e te envergonharás e nunca mais abrirás a tua boca. Gostava de salientar este aspecto. Nunca mais abrirás a tua boca. Em que sentido? Vou ficar mudo? Não vou dizer mais nada? Não. Há cristãos que são um pouco críticos em relação aos outros. Como é que eles podem criticar aqueles que andam também um pouco no mesmo caminho? Andam na mesma caminhada, não é? Temos alguma razão para nos gloriarmos a nós próprios? De forma alguma. Não temos, não há nada em nós. Por isso é que depois as palavras que nós podemos pronunciar são as de Paulo. Quando ele diz, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Está em Romanos 7,18. Esta é a conclusão natural de qualquer pessoa que já passou por esta experiência. E que agora, numa caminhada com Cristo, numa parceria com Ele, em que tudo nós nos entregamos a Ele, nós não temos razão nenhuma para nos gloriarmos a nós mesmos. Eu estou aqui graças a Deus, graças à sua misericórdia, não é? Mas muito rapidamente... Esta é a tua conclusão. Vou-te pedir com isto que faças a tua conclusão. Pode ser? É uma pena. Mas com certeza o importante é os irmãos e as irmãs, as pessoas que nos estão a escutar, tenham isto em mente. O que eu vou ler aqui está no livro de Lamentações, em que isto é uma verdade fundamental para cada um de nós. Para cada um de nós. Nós não temos razão nenhuma para nos gloriarmos. Jesus é o nosso Salvador e é por Ele, é pelos seus méritos, que nós podemos um dia estar com Ele e vê-lo face a face. No capítulo 3 de Lamentações, no versículo 22 e 23, está escrito: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Amém. Mas as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. E ele depois remata o versículo 23 dizendo assim: grande é a tua fidelidade. Nós descansamos na fidelidade de Deus. Descansamos na sua misericórdia. Ai de nós, se Deus não é misericordioso connosco. Por isso a nossa esperança reside não em nós, não naquilo que nós fazemos, mas naquilo que Deus faz por nós. E quando nós sentimos este amor que Deus tem para comigo, como é que Deus me trata assim? Maravilha! Então a minha resposta só pode ser uma: amá-lo de todo o coração e de toda a alma. Obrigada por nos trazeres a esta conclusão. Com ela terminamos o nosso programa. Encontramos já no próximo programa. Até lá! Estrangeiros, cansados de andar, procurando
terra o lar, que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Somos o teu povo, Santa Nação, sacerdócio eterno e pó desse chão, Que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Esse chão, Pai, faz o teu trono em nossa canção e lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Que possamos ouvir tua voz nos corações. Lança ao pó, faz o teu trono em nossa canção. Olá amigo, olá amiga e olá em especial a tu que nos segues através da Novo Tempo. É bom estar contigo, é bom partilhar contigo a Palavra de Deus e eu convido a que partilhes também os nossos links, quer do YouTube, quer do Facebook, para que outras pessoas possam ter acesso a estas mensagens da Palavra de Deus. Não são mensagens minhas, são mensagens da Palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4 e nos versículos 15 e 16, ele está a chamar a atenção dos Gálatas, quase a chegar ao final da sua epístola, sobre uma mudança de atitude deles, especialmente em relação a ele. Ele diz assim: onde está agora aquela vossa felicidade? Eu posso dar testemunho de que, se fosse possível, até eram capazes de tirar os olhos para nos dar. Porventura tornei-me agora vosso inimigo por vos dizer a verdade? Paulo está aqui a dizer que quando ele chegou e começou a apresentar a mensagem aos Gálatas, eles eram pessoas de tal modo, receberam de tal modo, com tal alegria, que eram capazes de tirar os seus olhos
para os dar a Paulo. Segundo alguns entendidos, Paulo ficou com um grande problema de vista após o encontro com Jesus no caminho de Damasco. E elas eram capazes até de fazer isso, mas como Paulo começou a dizer-lhes a verdade, a chamá-los à atenção, eles mudaram um pouco de atitude para com Paulo. Muitas vezes acontece a mesma coisa connosco. Não gostamos que os nossos amigos, não gostamos que o nosso pastor, não gostamos que o nosso marido ou a nossa esposa nos chamem a atenção a respeito dos nossos erros. Mas, prezado amigo, prezada amiga, se nós virmos que essa mensagem vem de alguém que segue a vontade de Deus, nós temos que ouvir. Por isso eles deviam ouvir a mensagem de Paulo. Por isso tu deves ouvir a mensagem dos enviados do Senhor também. Desde a antiguidade, a complexidade da natureza tem despertado a curiosidade do homem. Já os primeiros filósofos tentavam entender o entorno e se perguntavam: qual é a essência das coisas? Aquelas características invariáveis que constituem um objeto, uma flor, o imponente sol? Hoje, a ciência nos permite entender de maneira objetiva quais são essas características: células, moléculas, partículas subatômicas, todas alinhadas para dar textura, forma, cor. Mas o que elas ainda podem nos revelar? Os avanços da ciência nos permitem ver, a nível microscópico e subatômico, os componentes específicos que constituem a matéria e a vida, revelando que os seres vivos são estruturas de complexidade irredutível. Isso porque todas as partes têm um sentido na função como um todo. Essa inter-relação de sentido configura tudo o que conhecemos. A pergunta evidente é, então, como se configuraram estes ajustes e relações de alta complexidade? Quase 20 anos atrás, o bioquímico Michael Behe publicou um livro que marcou época, A Caixa Preta de Darwin, o desafio da bioquímica à teoria da evolução. Behe não é um criacionista, ele é inclusive darwinista, evolucionista, mas é um dos evolucionistas que tem a coragem de questionar, né, alguns pressupostos da teoria da evolução. Eu diria assim que é um evolucionista crítico. E nesse livro ele apresenta o que ele veio a registrar, cunhar, né, como sistemas de complexidade irredutível. Ele menciona ali um exemplo bem simples que ajuda a compreender esse conceito. Ele fala da ratoeira. Para você ter uma ratoeira funcionando, você precisa ter alguns elementos mínimos, sem os quais ela não funciona. Por exemplo, você tem que ter uma mola, tem que ter uma trava, um martelo, que é aquela parte que bate no pobre do ratinho, né? Você tem que ter uma base com material adequado para que ela não se dobre, para que funcione. Se você retirar qualquer um desses componentes, ela não funciona. Ou seja, a ratoeira tem uma complexidade tal, sem a qual ela não cumpre a sua função. Se você não tiver ali a base, se você não tiver a mola, se você não tiver a haste que vai prender o rato, o pino de encaixe, aquelas partes funcionando todas sincronizadamente, feitas com otimização, feitas para um único propósito, jamais aquilo vai funcionar como uma ratoeira. Você tira uma das partes, ela perde totalmente a função. Então não dá como imaginar que um processo lento, gradual e sucessivo tenha formado uma ratoeira. Ou alguém pôs tudo aquilo ali com uma inteligência muito grande, ou não daria. Então a gente vê, a ratoeira é um exemplo, mas a gente vê outros exemplos assim drásticos na vida, como os motores, o flagelo bacteriano. O flagelo bacteriano é uma estrutura filamentosa, uma espécie de motor que serve para impulsionar a célula bacteriana.
Está composto por cerca de 20 proteínas e aproximadamente outras 30 ajudam na regulação e coordenação. Apresenta uma semelhança notável com sistemas mecânicos artificiais, pois é uma complexa estrutura composta de vários elementos e que gira como uma hélice. A diferença é que é uma nanotecnologia. É tão pequena que só pode ser apreciada a nível microscópico. É mais de 68 complexos proteicos trabalhando todos de uma forma sincronizada para fazer aquele motor girar. Então você tira uma dessas partes, o motor entra em colapso. E é um motor que tem uma complexidade absurda, é o motor mais eficiente conhecido nesse planeta. Ele roda 100 mil rotações por minuto, ele tem marcha, primeira e segunda. Ele inverte o sistema, o sentido da sua rotação em 1/4 de volta. Ele se autoconserta em funcionamento, é uma coisa absurda, não existe máquina humana que funcionando possa ser consertada ali em plena operação. Então é um nível, a complexidade irredutível é uma prova, é uma evidência fortíssima de design inteligente, porque é um sistema que somente uma mente inteligente poderia ter planejado, orquestrado, preparado as partes individualmente com sincronia e posto tudo isso para funcionar de uma única vez. É uma complexidade irreductible, o sea, não podemos quitar de un aparato o sistema una parte, porque esa parte no podría funcionar, ¿no? Por ejemplo, el aparato urinario necesita de 4 órganos para que las cosas funcionen. Los riñones que producen la orina, los uréteres que la transportan, la vejiga que la acumula y la uretra que es la parte final donde se elimina. No se puede imaginar que pueda faltar una de esas partes, ¿no? Porque si no, nosotros no podríamos eliminar las toxinas de nuestro cuerpo. Quando nós falamos de complexidade irredutível, nós estamos falando de sistemas que não podem ser diminuídos, não podem ser reduzidos além do que eles já estão. Então é a questão muito aplicada, por exemplo, para órgãos de seres vivos. Você imagina um olho de um animal, de um ser humano. Esse olho tem uma complexidade irredutível. Qualquer componente funcional que você retirar deste órgão, ele não vai funcionar. Então, se você pensar, olha, a evolução é verdadeira, o olho de um ser vivo, ele evoluiu, portanto, de uma estrutura menor, mais reduzida. Então, estou falando de uma complexidade redutível. Então, estou pensando que eu posso sair de um órgão complexo e para um órgão mais simples, esse órgão evoluiu de outro mais simples, até chegar a um órgão completamente primitivo que nada tem a ver com este órgão atual. O problema é que se você tirar qualquer componente funcional deste olho, ele já não funciona mais. Então eu não posso reduzir. Essa é a complexidade irredutível. Os seres vivos apresentam complexidade irredutível em todos os seus níveis de organização. Desde o início da escala evolutiva, assim chamada, já se verifica uma complexidade muito grande nos seres vivos. Basta mencionar o caso do trilobita. O trilobita é famoso por ser um dos primeiros seres que aparecem nessa chamada escala evolutiva. Aparece na camada que é considerada a mais antiga, a camada do Cambriano. Antes do Cambriano, o pré-Cambriano, é um tipo de rocha que raramente apresenta fóssil, e os fósseis começam, na realidade, a surgir nesse período chamado de Cambriano. O Cambriano é interessante porque todos os seres que ali aparecem, cujos fósseis existem, são extremamente complexos. E o trilobita é o caso típico, porque seus olhos compostos, são extremamente complexos, a forma da lente do olho também é extremamente complexa. Isso mostra então que as coisas que existem, mesmo na mais remota antiguidade, na escala evolutiva, né, são já extremamente complexas. E a evolução sempre se baseia na tese de que do simples vai surgindo o complexo através desse processo evolutivo. The evolution of complexity. It doesn't work. You cannot develop complex organs.
by the evolutionary method, because you have to have different parts that work at the same time, or you have no survival value. The basic principle of evolution is that, you know, well, you get a little step, a little change here, and it's a little better, and a little change there. Supposing you want to evolve a leg from an organism that doesn't have a leg, okay? So what are you going to do? You're going to evolve a bone first? What good's a bone without muscles? You're going to evolve, maybe you're going to evolve bones in the muscle. What good's a bone and a muscle when you don't have a nerve to connect with? What good is a bone and a muscle and a nerve if you don't have a control system? So you got these major and Darwin's principle of survival of the fittest will get rid of all that extra. If you got an extra bone sticking out there, those animals that don't have it, it's not in the way, they're going to survive over that animal that has those. So this is survival of the fittest interferes with the development of complex things, and true, we've got small changes that occur. You know, bacteria get resistant to antibiotics all the time, and so on. Our viruses change a little bit here and there. I'm not talking about that. That occurs. We all know that. But the thing that does not occur is that complex structures develop by evolution, by gradual evolution, because so many of the parts of complex structures don't work unless other parts are there. Agora, quando nós olhamos para a química, no sequenciamento nós também vemos uma complexidade redutível, porque um sequenciamento de RNA, de DNA, tem uma ordenação muito definida. Então eu posso pensar assim, e se eu reordenar essa sequência completamente a meu bel prazer, será que eu vou ter uma sequência funcional? Você vai ter uma sequência, mas a codificação de informação constante no código, ela deixa de existir. Então que você vai ter um amontoado de nucleotídeos sem qualquer informação extra. Ou seja, eu não posso reduzir também um encadeamento de nucleotídeos. Aquilo ali já é uma complexidade irredutível. E isso é uma coisa maravilhosa de ver em moléculas tão pequenas. Ainda que o DNA não seja uma molécula tão pequena, mas comparado a um órgão humano, um órgão de um animal, aquilo está nas dimensões do micro, do atômico. No átomo, a massa de um próton é 1836 vezes maior que a de um elétron. Um nêutron, por sua vez, pesa pouco mais que um próton. Essa precisão é uma diferença crucial. O famoso cientista Stephen Hawking ressalta que se essa diferença não representasse 2 vezes a massa do elétron, não seria possível obter as centenas de nuclídeos estáveis que formam os elementos que estão na base da química e biologia. Em outras palavras, bastaria uma pequena mudança na massa do próton ou o nêutron para se eliminar do universo qualquer elemento químico ou mudança química. Não haveria planetas, Sol, galáxias, eliminando assim qualquer probabilidade de vida. O ajuste subatômico é tão complexo que a massa de um próton não pode variar nem mesmo uma parte em 1000 vezes 47. Estas e outras probabilidades matemáticas ajudam a estabelecer o conceito que o universo é, de fato, uma sintonia fina. Ninguém precisa ser um jogador profissional para entender que a probabilidade, a chance de conseguir um número 5 ao lançar um dado é 1 em 6. Mas essa probabilidade diminui drasticamente quando são considerados juntos diversos eventos improváveis. Para conseguir exatidão matemática ao se combinarem eventos improváveis, é necessário multiplicar as improbabilidades de um pelas improbabilidades de outro, e assim por diante. Então, as improbabilidades combinadas que encontramos no universo são menores e mais improváveis, o que levou ao famoso cientista britânico Sir Fred Hoyle a afirmar: uma interpretação de fatos baseada no bom senso sugere que alguma inteligência superior se intrometeu com a física, a química e a biologia
de maneira que não vale a pena falar de forças cegas agindo na natureza. Os números que se calculam a partir dos fatos me parecem tão convincentes que essa conclusão se impõe praticamente sem possibilidade de qualquer questionamento. A gente vê que a vida é complexa, mas não é uma mera complexidade. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas porque é complexo, foi formado por uma mente inteligente? Não, tem muitos processos naturais que criam coisas complexas. Mas a complexidade da vida é de um tipo muito específico, é o que a gente chama de complexidade irredutível. É uma complexidade que você não pode reduzir, é um grau altíssimo de complexidade que a gente vê na vida e que você não pode tentar reduzir essa complexidade, senão o sistema entra em colapso total. Então, se há um grau altíssimo de complexidade da vida que não pode ser reduzido, o que a gente tem que admitir em relação a isso? Que processos lentos, graduais e sucessivos, que partiram de matéria inanimada, totalmente sem estrutura e organização, não poderiam ter gerado esse tipo específico de complexidade, que é a complexidade irredutível da vida. Dentro da ideia de que os organismos vivos são projetados com uma complexidade tal que a partir daquele ponto você torna inviável a vida, a gente consegue enxergar isso muito facilmente quando se estuda química. Imagine que nós precisamos, lá no início da vida, de produzir algum meio, alguma estrutura que seja sólida, que seja pastosa, a fim de que ali pudesse acontecer algum tipo de passo necessário para que a vida viesse a florescer. Muito bem, é interessante notar que pequenas mudanças de pH podem alterar completamente o resultado de um processo químico em desenvolvimento. Por exemplo, se você mistura no mesmo recipiente água e aquele comprimido que a gente compra na farmácia, roxinho, permanganato de potássio, você vai obter então uma solução roxa, bastante bonita. Então você imagina que aquela solução roxa era um oceano primitivo, uma poça, algo onde a vida começasse a ter uma esperança de desenvolvimento. Beleza. Agora, nesse local, aconteceu, eu vou misturar um pouco de água oxigenada. Você vai observar que aquilo que era líquido e aquilo que era um roxo bonito vai se tornar em algo marrom, turvo, e depois de algum tempo você vai sedimentar, você vai precipitar um sólido. Imagine que esse sólido fosse importante para que a vida viesse a se desenvolver. Bom, o que acontece é que nesse suposto oceano primitivo, por exemplo, eu podia ter uma erupção vulcânica. E essa erupção vulcânica, entre outras coisas, tem a capacidade de produzir chuva ácida. A partir do momento em que eu acrescento ácido, eu perco a capacidade de produzir esse substrato, eu perco a capacidade de produzir esse ambiente que possibilitaria a vida a surgir. Perceba, eu mudei um ingrediente, eu mudei uma substância, troquei completamente a possibilidade da vida surgir ou não. Isso é basicamente a ideia por trás do que nós chamamos de complexidade irredutível. É necessário um cenário ideal, um cenário perfeito, finamente ajustado para que a vida tenha condições de acontecer na natureza. É o conceito do tudo ou nada que novamente a gente observa na vida. O tudo já estava pronto desde o início, funcionando com o propósito de fazer uma coisa específica ou não daria certo. A vida jamais teria se estabelecido nesse planeta. Pensando ainda nessa ideia de complexidade irredutível, a vida começou, então agora nós temos que armazenar a informação para transmitir para a descendência o que ela precisa ser para continuar viva, né? E a grande pergunta que se faz é, de onde vem essa informação? Como essa informação foi criada? Bom, o que nós aprendemos na natureza? Que processos cegos, processos não guiados, processos deixados à mera ação das leis naturais geram entropia, geram características com alto grau de desordem. Bom, a informação contida no DNA é altamente organizada, ela não tem entropia elevada, ou seja, ela não é fruto de processos
casuais e simplesmente deixá-los à ação das forças naturais, mas elas refletem um sofisticado grau de organização, o fruto de uma mente inteligente. O universo nos revela em cada detalhe finos ajustes. A matéria é altamente organizada em mais de 100 tipos de elementos que interagem para formar as coisas. Dos minerais dos planetas às moléculas altamente complexas dos organismos. Os átomos desses elementos são compostos de partículas subatômicas que, obrigatoriamente, devem ter características precisas. O que nos leva a refletir: qual é a probabilidade de tudo isso ter sido organizado pelo acaso? É muito fácil a gente entender isso quando você compara com um sistema de computador. Um sistema de computação, ele trabalha com 2 dígitos, 1 e 0. A partir desse 1 e 0, você gera toda a gama de sofisticação tecnológica que nós temos. Quando você olha o DNA, ele trabalha com um código de 4 algarismos. É muito mais complexo, é muito mais, digamos, evoluído, é muito mais sofisticado. Se para se produzir coisas com um código binário nós necessitamos de investimento de inteligência, imagine para gerar um código de 4 dígitos. É muito mais inteligência, é muito mais sofisticação, é muito mais inteligência envolvida na produção desse tipo de código. A célula unidade básica da vida, né? Ela é simplesmente fascinante. É como se a gente tivesse um mundo à parte, extremamente complexo, extremamente elegante, extremamente fascinante. A complexidade estrutural numa célula, como ela se organiza, como é perfeito todo o processo celular, todos os seus mecanismos de correção. São tantas perguntas que a gente tem, né? Claro, nós temos muitas respostas ainda, mas a gente está ainda na ponta de um iceberg. O conhecimento que a gente precisa ainda para uma compreensão profunda de uma célula está muito, muito, muito distante do que a gente gostaria ainda. I think if I had to pick one piece of evidence that persuaded me of the reality of intelligent design, of creation, it would be the complexity of a single bacterial cell. This is something that biology has discovered really over the past 100 years. Prior to that, we didn't have the instruments powerful enough, the microscopes powerful enough to visualize the structures within a single bacterial cell. But it's most important that we didn't understand the information that was there in the DNA. So the bacteria that we have, for instance, humans have in our large intestine, E. coli, that are essential for our digestion, they have 4.5 million letters in their DNA code that specify proteins, actual very, very small molecular machines that do different jobs, maintain the energy flow within the cell, that build the structures, that allow certain things into the cell and other things out. And you go on, in case after case, you have specialized functions being performed by these proteins, these little molecular machines, that are themselves coded for by a script. It's an informational string with molecular words that really defies description in terms of any kind of process that didn't have a mind. To build something like that, I think you need a mind. You need a mind to visualize the information that you need to build these cells. One cell, and we've got trillions of them in our large intestine, each one testifying to the need for this kind of information. And information of that type requires a source with a mind, with an intellect. We know this from our experience. So, one bacterial cell, clear evidence of design. The picture is that materialistic science does not explain many aspects of reality. I'm talking about our consciousness, I'm talking about our reason. Why can we ask questions? Why
Do we like music? Why do we enjoy art, beautiful flowers? I mean, science can sit and study the matter all they want to. They don't have no answers for those questions. Yet we know it's part of reality, and it's reasonable for us to try and go beyond that. So it's important to get out of that box. Durante os últimos 25 anos, uma tendência importante e sólida vem ganhando espaço na comunidade cosmológica. Trata-se do reconhecimento de que muitos fatores apontam para um tipo de universo feito sob medida, com todas as condições adequadas para manter a vida, pelo menos em algumas partes como a Terra. Poucos negam a natureza extremamente incomum desses parâmetros físicos, difíceis de explicar no contexto de um mero acaso. Somente imaginando as mais desvairadas coincidências para acreditar que estes fatores, e às vezes as inter-relações extremamente precisas entre eles, simplesmente aconteceram por um golpe de sorte. Muitos veem nas evidências de ajuste fino do universo a marca de um desígnio altamente inteligente.